Olá, queridos, bom dia, mais uma vez, bom dia. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos felizes. Porque cremos que agindo Deus, quem impedirá? E é um milagre nós estarmos aqui nessa manhã. É um milagre nós termos acordado, termos orado nas primeiras horas do dia, e estamos aqui na nossa consagração de quarta-feira, às 9h49 da manhã, nos separando, nos consagrando para estarmos face a face com Deus, para termos um coração cheio do Espírito Santo, um coração ensinável, um coração onde o Espírito Santo aponta destino, onde o Espírito Santo decide, nos ajuda a decidir em todo o tempo todo. Nós passaremos por situações, por caminhos, nesta jornada de fé, onde o Espírito Santo terá uma comunicação direta, porque Ele habita dentro de nós. Deus, grande Emanuel, Deus conosco, lá, quando Jesus encarnou, o Verbo se fez carne, e agora é o Deus em nós. Não vos deixarei sozinhos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Hoje somos templos do Espírito Santo e nós vamos estar falando do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra de ordem, a palavra profética desta manhã está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Senhor, eis a palavra lida no templo, eis a palavra lida no espaço profético Rema, e com certeza essa palavra, como diz o apóstolo Paulo, ela foi inspirada por Deus, escrita pelos homens, pelas mãos humanas, mas vinda do coração de Deus, da inspiração do alto. E a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro tem uma condição aí: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Não é ser humilhado, não é ser humilhado, preste bem atenção no que diz a palavra, não é ser humilhado, você se colocar em condição de humilhação, de pessoas pisarem em você, pessoas maltratarem você, e ser humilhado. Não, é se humilhar, você se colocar numa posição de reconhecimento quem você é diante do Deus Altíssimo. Então nós temos que ter esse conhecimento, se humilhar, sair da minha posição de soberba, sair da minha posição de altivez, sair da minha posição do que eu posso, eu sou, eu faço. Não, é você se colocar na condição de servo humilde, reconhecer quem você é, reconhecer a tua verdade, se humilhar e orar. Eu estava falando ontem sobre a importância da oração, as 4 palavras do nosso espaço profético Rema, as palavras proféticas: entre, ore. Precisamos orar. Jesus mantinha uma vida de oração. A oração é um instrumento de intimidade com o Pai, e na intimidade há a revelação do Pai para os seus filhos. Se você está exercendo
posicionamento da sua identidade, que é filho de Deus, você consequentemente vai orar, porque a oração te leva à intimidade, e a intimidade traz a revelação, a vontade do Pai revelada no nosso coração, que somos filhos de Deus. Eu já disse, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se não houver a oração que leva à intimidade, não haverá testificação do Espírito em nós, concretizando a palavra que está escrita, liberando a nossa identidade, o nosso novo nascimento, a nossa nova criatura. Precisamos do Espírito Santo, que é o selo, precisamos do Espírito Santo, que é a garantia, precisamos do Espírito Santo para testificar toda a palavra revelada que está escrita, Gênesis, Apocalipse, em nós. Aleluia. Então, se o povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, o que é buscar a face? Face a face é a intimidade, é estar junto, é estar perto, é andar, é como se fosse uma sombra, face a face. Deus deseja esse grau de intimidade e se afastar dos maus caminhos. Veja bem que há uma lista, e se afastar dos maus caminhos. O Salmo de número 1, o salmista escreve: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do justo, nem se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, melhor dizendo, e não se detém no caminho dos pecadores. Os maus caminhos. Os maus caminhos, querido, precisamos nos afastar desses maus caminhos. O apóstolo Paulo vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes, e as más conversações você não encontra no bom caminho, você encontra no mau caminho. O salmista vai dizer: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. O mau caminho, ele é danoso. O mau caminho, ele vai contra a vontade de Deus. O mau caminho, ele vai deturpar a direção que o Espírito Santo está dando para cada um de nós. E ele continua escrevendo: dos céus ouvirei. Olha o ouvido de Deus ouvindo a sua oração. Dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmãos, que possamos ter essa atitude do que a Escritura está apontando. Se o meu povo, quem é povo de Deus aqui? Somos nós. Se nós, que se chama pelo meu nome, quem chama o nome de Jesus aí, que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar, e buscar a minha face, intimidade. Olha só, rendição, vamos trocar as palavrinhas: rendição, oração, intimidade, se afastar dos maus caminhos. Dos céus ouvirei. Se você está orando e está fazendo todas essas coisas que estamos lendo, do céu ouvirei, diz o Senhor. Do céu ouvirei, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Que coisa linda, isso é muito profundo, irmão. Isso é muito importante termos essa consciência, porque esse é o caminho que temos que seguir para que o perdão de Deus seja liberado em nós e a nossa terra seja sarada, seja curada. Irmãos, se afastar do mau caminho significa uma mudança de natureza. Se afastar do mau caminho significa um renascimento, um batismo de fogo, uma decisão que o Espírito Santo queima em teu coração e vai gerar em ti. Nesse caminho eu não trilho mais, aqui nesse lugar eu não volto mais, meus pés não andam mais por esse caminho. É um renascimento, é uma conversão, não é somente uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza, porque a psicologia, a psiquiatria, todas essas ciências, elas têm o seu peso, a sua ajuda, a sua contribuição, mas elas agem somente no comportamento, e a palavra de Deus, ela avança, ela vai, ela penetra no teu coração e no meu coração, como uma mudança de natureza, não é só uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de natureza. Porque se você mente e agora deixa de mentir, você pode, pelo seu próprio esforço, deixar de praticar o mau comportamento, mas só o Espírito Santo de Deus gera em nós uma mudança de natureza. Uma mudança de natureza é fruto de uma mudança de comportamento genuína, que excede aquilo que chamamos de força de vontade. A comunhão com as trevas não existe mais. A comunhão com o que é ilícito não existe mais. Eu sou livre, o apóstolo Paulo ele é bem categórico, eu sou livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas eu devo fazer. Você está entendendo a mudança de natureza? Você não anda mais no conselho dos ímpios, você não anda mais no caminho dos pecadores, você não anda mais olhando somente para o seu umbigo, você não anda mais e nem se assenta mais em mesas de escarnecedores. Essa mudança não é somente de comportamento, é uma mudança de natureza, é o batismo de fogo. João Batista disse assim: olha, eu vou batizar vocês com água, mas virá um que vos batizará com fogo. Mudança de coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus, uma mudança de coração, uma mudança de natureza. E aí, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Irmãos, sarar a terra é algo fundamental para a felicidade, para a plenitude, para o senso de vida, para essa conexão da vida, sarar a nossa terra, ou seja, ser bem sucedido. Sarar a nossa terra é um símbolo de bênção e prosperidade.
sarar a nossa terra, é que todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama a Deus, para o bem daquele que se humilhou, para o bem daquele que ora, para o bem daquele que busca Deus face a face, para o bem daquele que se desvia do mau caminho. Sararei a vossa terra. Veja bem, o mal pode te conduzir até a grandes riquezas, pode, mas o bem, o bom caminho, ele vai te conduzir a riquezas e a prosperidade, que é muito mais do que riquezas, e a uma vida abundante. A riqueza do mau caminho é a condenação eterna. A riqueza do mau caminho te tira a paz. A riqueza do mau caminho não tem refrigério para a tua alma, é perturbação, são alianças demoníacas, são acordos com ímpios, com pessoas que carregam iniquidade no coração. O fruto dessa riqueza é desgaste para a alma e condenação para o pecado, para a morte eterna. O salário do pecado é a morte, mas aquele que se desvia do mau caminho prosperará, porque o salmista fala assim: Ele que não anda segundo o conselho dos ímpios, Ele que não anda no caminho dos pecadores, Ele que não se assenta na roda dos escarnecedores, Ele que tem o prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e de noite, Ele será plantado junto a ribeiro de águas, cujas folhagens não murcham, e no devido tempo dá o seu fruto, prospera, produz riqueza, sara a terra, e tudo que fizer será bem sucedido. A terra não terá mais espinhos e abrolhos, a terra será sarada, ela produzirá o bom fruto da bondade e misericórdia de Deus na nossa vida. Portanto, queridos, a mensagem dessa manhã é: siga esse caminho. Se você está aqui dentro, se você que está me ouvindo, vai me ouvir no nosso Instagram, saiba de uma coisa: o pecado destrói não somente o nosso corpo, mas também a nossa terra. Não adianta você querer viver uma vida de pecado e querer prosperar, e querer que a sua descendência, e querer que a sua empresa, você que tem o conhecimento da palavra, você que aceitou Jesus e está nos ouvindo hoje, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, intimidade, e se afastar do mau caminho, você precisa ter essa atitude. O recado está dado aqui, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra rompe nesta manhã. Você precisa, eu preciso, precisamos para que o nosso pecado seja perdoado e que a nossa terra prospere, a nossa vida prospere, a nossa família prospere, a nossa casa prospere, a nossa empresa prospere, a nossa faculdade prospere, a nossa graduação prospere, o nosso trabalho, toda a obra de nossa mão prospere. Precisamos seguir esse caminho, essa decisão. O resto é com Deus. O perdão vem de Deus,
e a cura da terra vem das mãos do Senhor. Por isso, nesta manhã, fique com esta palavra, mas não fique com a informação somente. Pratique, exercite, provai e vede que o Senhor é bom. Muitas vezes nós retemos a informação, damos glória, vamos para casa com o coração alegre, mas não conseguimos fazer isso como prática de vida. E Jesus diz: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa estava firmada na rocha e ela não caiu. Mas aqueles que ouvem aqui se alegram aqui, mas quando saem para o seu dia a dia, não praticam, não se humilham, não ora, não busca face a face, não se afasta dos maus caminhos, o pecado continua agindo e a terra continua secando. E aí Jesus diz: todo aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e vieram as chuvas, os rios transbordaram e deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Deus não tem um futuro de ruínas para a sua vida. Deus está dando as coordenadas nesta manhã, mas você é que tem o poder de decisão. Você quer ver só os milagres na vida das outras pessoas, ou você quer ser o milagre? Você quer sentir o milagre? Você quer botar a mão no fruto do milagre? Você quer ser o milagre, ou quer ser apenas testemunha ocular daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas que se posicionam? Ei, não basta nisso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, eu perdoarei o pecado, sararei a vossa terra. Que possamos ficar com essa palavra nessa manhã. Precisamos tornar a palavra de Deus relevante no nosso dia a dia, na nossa prática de vida. Precisamos verdadeiramente provar e sentir o perdão de Deus, e a terra sendo sarada, a terra sendo curada. Amém? Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. E eu peço que os irmãos possam praticar essa palavra e sentir o amor e a misericórdia e a prosperidade, a riqueza em todas as áreas da nossa vida. Amém? Na sexta-feira, às 8h30 da manhã, estaremos aqui na nossa consagração, Espaço Profético Rema, Rua Mário Barbeiro 121, você é o nosso convidado. Ore pela gente. Olha aqui, ó. Entre, ore, descanse e confie. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Graça e paz, e até a próxima.